Olá, queridos estudantes, bem-vindos às nossas aulas da semana de Biologia. Eu sou a professora Maria Beatriz e estas aulas serão de correção das atividades das duas últimas semanas que nós tivemos, certo? Então, nós vamos começar falando da habilidade que nós trabalhamos durante essas semanas, que são reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Então, nós falamos como são feitas, as classificações atuais, e como que os antigos usavam para classificar também, e também falamos um pouco dos reinos, que hoje houve uma mudança, antigamente falava-se em 5 reinos, hoje não se usa mais. Então, através dos exercícios, nós vamos relembrar algumas coisas que foram estudadas nessas duas últimas semanas. E assim possibilitar também que vocês corrijam aquilo que vocês fizeram, tá? Que vocês tenham consciência das respostas corretas, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. Então, vamos começar com a tarefa, a atividade da semana do dia 15 ao dia 19 de fevereiro, tá? Então, eu passei 6 questões, que vocês deveriam assinalar a resposta que completava corretamente os espaços, tá? Então, o primeiro espaço, ele diz respeito aos grupos, aos táxons usados na classificação. Então, nós vimos que existe uma sequência, uma ordem de táxons, e essa ordem, de menor para maior diversidade ou vice-versa, Então, nós vimos que existe uma hierarquia e que essa hierarquia deve ser respeitada na classificação. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: um conjunto de classes reunidas pelas semelhanças constitui um filo, pessoal, tá? Um conjunto de classes constitui um filo, ok? A próxima questão diz: ordens com características semelhantes são reunidas em um ou uma classe, ok? Certo? Então, um conjunto de ordens são reunidas dentro de uma classe, segundo a classificação, ok? A terceira questão diz: um ou uma reúne espécies semelhantes. Um gênero, pessoal. Um gênero reúne espécies semelhantes, ok? Próxima questão é a 4 e diz: a categoria mais abrangente da classificação tradicional é a ou o reino. Tá? Então, nós vimos que o reino, na ordem de classificação, na ordem dos táxons, ela é a categoria mais abrangente da classificação, ok? Questão 5 diz: a categoria taxonômica imediatamente acima de gênero é a ou o família, ok? A categoria taxonômica imediatamente acima do gênero, na nossa ordem de classificação, é a família, ok? E a questão número 6 diz: a reunião de famílias semelhantes constitui a categoria taxonômica denominada ordem, ok? Então, uma reunião de famílias semelhantes dão origem a uma ordem, ok, pessoal? Então, aquelas foram as questões da semana do dia 15 ao dia 19, e agora nós vamos falar das questões, da atividade da semana do dia 22 a 26, que foi essa última semana que nós tivemos de aula, ok? Então,
eu disse que nas questões a seguir, né, de 1 a 4, para assinalar também a alternativa que completa corretamente os espaços. Então, vamos lá. A primeira diz: o reino tananã, reúne organismos fotossintetizantes que formam embriões multicelulares dependentes do genitor durante o desenvolvimento. Esse reino é o reino plante, é o reino das plantas, ok? Então, o reino plante reúne organismos fotossintetizantes que formam embriões multicelulares dependentes do genitor durante o desenvolvimento, ok? Seguindo aí, nós temos a questão 2, que diz: organismos multicelulares, ou seja, tem mais de uma célula, não fotossintetizantes, ou seja, não produzem seu próprio alimento, que apresentam o estágio embrionário de blástula, pertencem ao reino Animalia, pessoal, o reino dos animais, tá? Então, nós estudamos na semana passada que organismos que não produzem seu próprio alimento, ou seja, são heterótrofos, né? E que apresentam esse estágio embrionário de blástula, eles são do reino dos animais, ok? A próxima questão, número 3, diz assim: considerado polifilético, o reino tananã reúne algas e protozoários. Então, o reino que reúne algas e protozoários, segundo a nossa classificação, é o reino protoctista, ok? Reino protoctista, certo? Próxima questão. Organismos heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, cujas espécies multicelulares formam hifas, são classificados atualmente no reino fungi, pessoal. Reino dos fungos, ok? Então, nós vimos que organismos que formam hifas, né? Eles estão no reino dos fungos, ok? Então, são organismos que não produzem seu próprio alimento, né? Eles são decompositores, eles se alimentam de outros organismos, né? Tem mais de uma célula, são multicelulares e assim também produzem hifas. Então, são classificados no reino fungi, ok? Continuando aí, nós temos a quinta questão que diz: como poderia ser classificado um organismo unicelular, ou seja, apresenta uma única célula, eucariótico, ou seja, as suas células elas apresentam núcleo, e heterotrófico, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles se alimentam de outros organismos. Tá? Então, como poderia ser classificado esse ser vivo? Né? Ele seria classificado como um fungo, ok, pessoal? Então, os fungos eles podem ser unicelulares, tá? Eles podem apresentar somente uma célula, algumas espécies, né? São eucarióticos, ou seja, suas células têm núcleo, e eles também são heterótrofos, ou seja, eles se alimentam de outros organismos, são decompositores, tá? Então, neste exemplo, nós temos o fungo, certo? E aí a questão número 6 diz: sobre a classificação dos seres vivos, é correto afirmar. Então, o reino plant é representado geralmente por seres procariontes, unicelulares e autotróficos, fotossintetizantes. De fato, as plantas elas são autótrofas, fotossintetizantes, produzem seu próprio alimento, né?
podem apresentar mais de uma célula, só que elas não são procariontes, ou seja, as células vegetais das plantas, elas apresentam núcleo, elas são células eucarióticas, certo? Então, nesse caso, essa alternativa não está correta, tá? O reino fungi é representado por eucariontes, que podem ser unicelulares ou ter o corpo formado por filamentos, hifas. Essa questão está correta, não está? Porque os fungos, eles apresentam células com núcleo, então são eucariontes. Eles podem, sim, ao contrário das plantas e dos animais, serem unicelulares, terem uma única célula, e podem também ter o corpo formado por filamentos, que são chamados de hifas. Então, esta alternativa, ela está correta, certo? E aí, o último, o reino Animalia, é representado somente por procariontes pluricelulares. Então, de fato, os animais são pluri- ou multicelulares, apresentam mais de uma célula, mas as suas células são eucariontes, apresentam núcleo. Então, essa alternativa também está incorreta. Ok, pessoal? Terminamos a nossa correção das 2 últimas semanas e para esta semana eu deixo para vocês a atividade através desse link. Esse link ele se encontra abaixo na descrição do vídeo no YouTube, tá? São exercícios de revisão e fixação deste conteúdo. Será a última semana, né? As últimas semanas que estaremos trabalhando com essas habilidades, tá? Depois a gente entra num outro assunto. Então, para finalizar, eu deixo essa atividade para vocês, complementar, para que vocês possam, na semana que vem, estar aptos a fazer, né, o simulado de todas as questões de todas as disciplinas, tá bom? Então, façam, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima aula.